Olá, pessoal, aqui é a Aline Castro e esta é mais uma pílula de sobrevivência, aquele conteúdo mais curtinho, mas nem por isso menos impactante sobre comunicação no setor público. Pessoal, no último episódio do podcast, que foi o episódio 52 com o Eugênio Butti, a gente falou um pouco sobre a trajetória da comunicação pública no Brasil. E tem uma pessoa que é uma grande referência nesse assunto e que a gente não pode deixar de ouvir, de ler e de conhecer quando a gente estuda comunicação pública. Eu estou falando da professora Heloísa Matos. Eu tive a honra de estar do lado dela no final do ano passado, durante o segundo Congresso de Comunicação Pública, que foi realizado em Natal, no Rio Grande do Norte. E nessa ocasião ela, inclusive, recebeu o prêmio, o troféu Beth Brandão, que teve a primeira edição justamente no ano passado, durante esse congresso, e eu aproveitei a ocasião para gravar algumas palavras dela sobre como a comunicação pública teve início no nosso país e sobre como foi o despertar dela para esse assunto. Então, vamos ouvir. Sim, a comunicação pública é resultado da nova Constituição, né? Antes disso, a gente falava de comunicação política, ou então de comunicação com o governo, ou governamental, né? Essa era a denominação. Eu fiz uma tese sobre comunicação governamental, né, no período Médici, e eu pude sentir a diferença enorme que havia entre a comunicação governamental, que eu tinha referência, o período Médici, que foi terrível, né? E a comunicação governamental e a comunicação pública, né? Então não foi imediato. A comunicação pública não apareceu imediatamente quando a nova Constituição foi votada. Ela não foi imediata, né? Mas começou a haver um movimento por parte dos comunicadores e pessoas interessadas, né, no assunto, e para realmente tentar entender quais eram os limites. A minha referência para entender esse processo foi a propaganda governamental no período depois da ditadura, né? O que aconteceu nesse período? A propaganda governamental, que era a propaganda pela televisão, né, do governo militar, e com a saída dos militares, o presidente que assumiu, que era o Sarney, né, porque o outro presidente morreu, não chegou a tomar posse, o Tancredo, né? Então, o que aconteceu? Ele começou, então, ele prestou um serviço ao mostrar os diferentes povos do Brasil, as diferentes classes sociais, o que eles faziam, o que eles pensavam, o que significava cada um deles, né? Então, ele colocou em evidência, por exemplo, os agricultores, os índios, né? Toda assim, e também a classe pobre, que não tinha nenhuma referência, ninguém sabia, sabiam que eram pobres, mas nós não tínhamos referência, né? Da expressão deles e da função que eles exerciam na sociedade, né? Então, eu comecei a perceber que estava em evidência eh, características e pessoas que não tinham visibilidade antes, né? E essas campanhas, né? Eu analisei essas campanhas em minha tese de doutorado. Eles então mostravam qual era a função deles, o que eles faziam e qual era o lugar deles na sociedade, né? Então, essas campanhas eu prestei muita atenção nelas e notei também que a preferência era evidenciar e mostrar a presença de diferentes povos que a gente chamava de brasileiros, né? Então, isso ficou muito evidente, embora não tenha sido apontado em nenhum momento qual era, onde que estava o pobre. Ele trabalhava onde? Ele não trabalhava, né? Então, ele aparecia como parte da sociedade. Essa foi a função que o presidente assumiu, né? O presidente Sarney assumiu para mostrar
que o povo brasileiro, quem era o povo brasileiro. Então, essa foi uma função muito importante. Nas universidades, né, os estudiosos começaram, então, a discutir o que era essa comunicação pública proposta pela nova Constituição. E essa foi um momento assim, de muita importância, mas eu acho que não saiu fora do espaço dos intelectuais, porque nem nas universidades os estudantes e os professores de comunicação perceberam a importância desse processo. Né? Também não podiam perceber, porque quem estava governando era Sarney. Né? Sarney era uma versão antiga de outros governantes. Não tinha nada novo, não oferecia nada novo. Então, mas realmente começou a haver uma discussão forte de intelectuais. Foi evoluindo, sim, foi evoluindo, mas custou um pouco para as pessoas entenderem este processo. Quer dizer, eu não falo dos intelectuais, dos professores, mas eu acho que houve uma tentativa do Sarney, talvez orientado por alguém que tinha mais sensibilidade, algum jornalista ou algum publicitário que tinha mais possibilidade, tinha uma percepção mais apurada para entender que ali estava um recado de que as coisas estão mudando e que estava havendo uma ampliação, né, do que a gente chamava de povo brasileiro. Então, demorou um pouco. Né? Eu fui convidada pelo jornalista que atendeu o presidente da República. Ele me convidou para fazer uma palestra no Senado, falando sobre comunicação pública. Então, essa foi a minha primeira entrada em que eu tentei definir a comunicação pública. Evidentemente que eu fui lá na Constituição, que eu copiei da Constituição, mas eu não tinha elementos para explicar muito bem todas essas mudanças. Né? Ainda não tinha elemento. Eu sabia que a comunicação pública não tinha nada a ver com a comunicação governamental. Mas, assim, nós não tínhamos uma vivência de que alguma coisa tinha mudado. Gente, eu não sei vocês, mas eu achei tão rico ouvir sobre essa origem por vários motivos. Eu achei curioso a professora destacar as primeiras campanhas que buscaram retratar a diversidade do povo brasileiro, né? Dar um senso de identidade maior para a nação, porque isso é algo ainda tão necessário, né, hoje em dia. E lá atrás ela já estava observando isso, estudando isso na tese de doutorado dela, então achei demais. Achei também super interessante quando a professora conta que começou a nascer um movimento nas universidades, mas que não se tinha ainda muita clareza, né, do que era. Havia aquela sensação de que, peraí, talvez a comunicação que existe para falar bem do governo não seja bem comunicação pública. Mas nesse comecinho, isso ainda não era tão óbvio, né? E, bom, agora a pergunta que não quer calar. De lá para cá, como estamos hoje? Será que a gente evoluiu um pouquinho? Vamos ouvir o comentário da professora Heloísa. Tem muito para melhorar. Eu acho que o poder público ainda não mudou. Se você vai nos órgãos públicos, você vai sentir pouca diferença. Né? As pessoas que trabalham em órgão público, em comunicação pública, elas ainda têm a tarefa de atender os dirigentes, o ministro, os assessores que têm mais preeminência dentro de cada ministério. Então, não houve muita mudança. Eu acho que fica o chamado para a gente, enfim, fazer valer essas mudanças. Você vem comigo? Eu espero que sim. Você pode me dar um alô pelo site alinecastrocomunica.com.br e nas redes sociais, @alinecastrocomunica. E, por favor, não deixe de conhecer e de se juntar à Associação Brasileira de Comunicação Pública. Você pode saber mais no site abcpublica.org.br e pelas redes sociais @abcpublica. Para as mudanças acontecerem, pessoal, a gente precisa de união de esforços. Então, eu espero ver vocês por lá. Por hoje é isso. Deixo para vocês um abraço apertado e até a próxima pílula do podcast Comunicação Pública, Guia de Sobrevivência.